Boa noite para todo mundo que está entrando aqui na nossa live. A gente está começando mais um dia de entrevistas da série que o jornal A Tribuna está fazendo com os candidatos à prefeitura aqui de Niterói. Hoje eu recebo aqui na nossa live o deputado estadual, candidato pelo PSOL, concorrendo pela segunda vez ao cargo de prefeito aqui do município, Flávio Serafini. Boa noite, Flávio. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa que fortalece o debate democrático. Flávio, eu já vou começar te perguntando sobre as últimas eleições, né? Que você chegou a terceiro lugar, só ficou atrás do Felipe Peixoto e do Rodrigo Neves, né? E o que mudou em 4 anos para, nessa eleição de 2020, você sair vencedor? Primeiro, eu acho que a cidade me conheceu melhor, né? Eu tive 20% dos votos na eleição passada, em 2016. Depois, a cidade me fez o deputado estadual mais votado, né, aqui em Niterói, fazendo 23 mil votos, né, ou seja, aprovou o meu trabalho como deputado, reconheceu o nosso papel no próprio processo eleitoral, e a gente viu que, por outro lado, nos outros campos políticos, muita coisa também se explicitou, né? Por exemplo, essa extrema-direita, que na eleição para deputado também ganhou muito fôlego na cidade, o Bolsonaro foi muito bem votado, já tem um processo de grande decepção, né, de uma parcelas enormes da sociedade com o que essa extrema-direita representa. O bolsonarismo prometeu ser um algoz do combate à corrupção, né, e tem se mostrado, na verdade, enrolado numa série de histórias que pegam a família do presidente, relação com miliciano, uma coisa... Então, essa extrema-direita ela entra nessa eleição num processo de desmoralização muito rápido, né? Essa semana, Bolsonaro anunciou um boicote, a possibilidade do Brasil acessar aquela que parece a vacina está em processo mais adiantado contra a pandemia. Então, tem um processo de desmoralização do bolsonarismo muito grande, mas que, ao mesmo tempo, ainda é um pilar da política brasileira muito forte e que vem tensionando muito negativamente a nossa democracia. E a proposta que a gente tenta trazer é uma proposta de, num cenário de tensões contra a nossa democracia, de retirada de direitos sociais, e afirmar um governo que vai no sentido contrário. A gente tem uma crise econômica, social, a nossa democracia está sendo atacada. A gente pode fazer aqui um governo que garanta direitos sociais, que tenha uma agenda de transformação, de garantir direito à escola, de garantir direito à saúde pública, de fortalecimento da democracia através do orçamento participativo. Então, acho que o nosso posicionamento político na cidade hoje é mais sólido, né? O PSOL é o maior partido da cidade, tem uma deputada federal, um estadual, 2 vereadores. Estamos aliados com a Unidade Popular, com o apoio do PCB. E no cenário político também, eu acredito que nós somos a força que pode confrontar as bases do bolsonarismo. Lembrando que o candidato está aqui para responder as dúvidas dos eleitores, então qualquer pergunta que vocês tiverem é só mandar aqui nos comentários, que a gente vai repassando para o Flávio durante a live. Flávio, caso você seja eleito, qual a sua prioridade? A minha prioridade é garantir os direitos da população. Aí eu diria que tem um conjunto que é imprescindível. A gente tem que, primeiro, garantir emprego e renda. A gente está numa crise social e econômica muito grande. Niterói, nos últimos 4 anos, perdeu mais de 15 mil empregos. Isso é muito grave. 1 a cada 3 jovens está desempregado e a gente tem que dar resposta para isso. Então, a gente entende que a prefeitura tem que induzir um processo de crescimento e geração de emprego com investimentos. Investimentos em obras, investimentos em ciência e tecnologia, investimento no desenvolvimento de novas cadeias produtivas. Uma proposta nossa é gerar, logo no primeiro ano de governo, 2 mil empregos verdes, com obras voltadas para a área ambiental, saneamento, ciclovia, com um aumento na coleta seletiva de lixo. Niterói só tem 4% de coleta seletiva, é uma cidade atrasada do ponto de vista ambiental no que trata dos resíduos sólidos. A gente quer aumentar logo no primeiro ano para 50% e, com isso, estimular a formação de cooperativas. É um investimento que a prefeitura faz e economiza, né? E a gente quer também garantir uma renda mínima, né? Hoje o auxílio emergencial está sendo fundamental. A gente defende que ele continue até o final do ano que vem, para a gente sair desse momento mais crítico, econômico, social e sanitário da pandemia. E depois a gente tem a política de renda mínima permanente.
Niterói tem quase 40% dos lares com uma renda per capita abaixo de meio salário mínimo. A gente tem uma política de renda permanente que vai fazer com que muitas famílias possam viver melhor e consolidar políticas públicas. Não dá para a cidade mais rica, a grande cidade mais rica do estado, que é Niterói, ter a menor rede de educação. Não dá para Niterói ter uma atenção primária, né, o saúde da família, uma cobertura menor que a de São Gonçalo. Tem um orçamento per capita 5 vezes menor do que o nosso. Não pode. Isso é uma cidade que tem feito uma opção estratégica de não garantir a extensão de direitos básicos para toda a população. A gente pretende alterar isso, né? Vai ter menos grandes obras voltadas para a especulação imobiliária e mais garantia de direitos sociais para a população. Esse é o nosso objetivo, fazer uma cidade onde as pessoas tenham condições dignas de vida para que possam ser felizes. O que as famílias querem é ter um teto digno, uma casa para morar com dignidade, uma escola para os seus filhos poderem estudar, poderem praticar esportes, não ficarem na rua. Isso ajuda a controlar a violência, ajuda a fazer uma cidade, né, mais feliz. Né? O que a gente quer é fazer uma cidade onde as pessoas possam ser mais felizes. Você falou aí sobre alguns projetos, eu vou entrar agora em cada área para você explicar para a gente sobre esses projetos. Na questão da mobilidade, você chegou a dizer que a prefeitura errou ao construir a Transoceânica. Qual seria a solução, então, para a mobilidade de Niterói? Olha, a Transoceânica ela é uma via que foi muito cara, custou mais de 400 milhões, teve vários aditivos, né? E o que ela melhorou? O transporte da região oceânica. Do ponto de vista do transporte público, ela tem uma linha de ônibus que passa lá muito episodicamente. Né? Ela não resolveu o transporte público na região oceânica. Pelo contrário, no primeiro momento ia só até Charitas, é uma linha de ônibus mal resolvida. Do ponto de vista do próprio carro, ela reduziu o número de pistas para carro e ela não conseguiu consolidar uma malha cicloviária. Então, nesse sentido, a Transoceânica foi um erro. O túnel foi muito importante, mas o túnel devia ser acompanhado de outras medidas que não foram bem tomadas. Então, a Transoceânica terminar ao chegar em Charitas cria um outro gargalo que todo mundo tem sofrido com os engarrafamentos, e ao invés de estimular menos transporte individual, tem estimulado mais. Então, a gente primeiro defende a linha social em Charitas de barca. Isso é fundamental para encurtar a distância entre a população da região oceânica, de São Francisco, de Charitas, de Jurujuba com o centro do Rio de Janeiro. 40% da força de trabalho de Niterói trabalha no Rio de Janeiro. Essa ligação não é um detalhe, é central na mobilidade. A prefeitura pode ajudar a acelerar a implementação dessa linha social, que vai sair do papel. Né? Já é uma lei que eu aprovei, o Tribunal de Contas do Estado já definiu que a próxima licitação das barcas, que deve acontecer em 2021, tem que constar a linha social em Charitas, né? Mas a gente pode acelerar. Eu, na prefeitura, vou acelerar essa linha social, chegar a um entendimento com o Ministério Público e com as barcas. Isso é importante. Outra proposta nossa é investir muito em bicicleta. A gente quer que Niterói seja uma cidade da bicicleta. Então, eu não vou te falar que eu vou construir uma ciclovia da Zona Norte ao centro. Eu vou construir uma malha cicloviária. Eu quero redesenhar a cidade. Assim como o governo Rodrigo Neves gastou 500 milhões quase, né, mais de 400 para fazer a Transoceânica, a gente vai fazer um investimento pesado para fazer uma malha cicloviária na cidade inteira. A gente quer que as pessoas possam... Andar de bicicleta na cidade não pode ser uma opção só de quem é ciclista, né? Quem assume a bicicleta como modo de vida. Andar de bicicleta na cidade tem que ser uma opção de toda a população. É possível. Né? Para isso, as ciclovias têm que ser seguras, tem que ser uma malha. Você não pode sair de casa, você tem que andar 4 quarteirões até pegar uma ciclofaixa que não é segregada, então o ônibus te aperta. Não pode ser dessa forma. Vamos fazer uma malha cicloviária para que seja, de fato, uma alternativa de transporte. E nós vamos racionalizar o serviço de transporte. Você tem 2 questões de ônibus, 2 questões centrais. Os terminais de entroncamento, onde o prioritário é o da Zona Norte, para racionalizar a chegada dos ônibus que vêm de São Gonçalo, e diminuir o valor da passagem. A gente entende que
Niterói tem uma passagem muito cara, né? O quilômetro rodado de Niterói é um dos mais caros do Brasil, então o valor do cálculo da passagem tem que ser refeito, né? E não pelo passageiro individual, mas pelo quilômetro rodado. Só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro a gente tem linhas de ônibus que circulam dentro da cidade mais de 60, 70 quilômetros. Em Niterói nós temos linhas que todo o trajeto não chega a 6 quilômetros. E o valor da passagem é o mesmo. Isso, evidentemente, é uma distorção que a gente está disposto a enfrentar. E aí estimular o uso do transporte público. Passagem mais barata é a pessoa calcular, vale a pena ir de um ônibus se um ônibus for eficiente. Você citou a grande quantidade de pessoas que acabam utilizando as barcas para irem ao centro do Rio, enfim, por motivo de trabalho. A gente sabe que Niterói, assim como São Gonçalo, é considerada uma cidade dormitório. O que pode ser feito para a geração de emprego no município, de modo que essas pessoas não precisem sair de Niterói para ir trabalhar no Rio de Janeiro? Bom, no curto prazo, a prefeitura tem que induzir um processo de geração de emprego com base, né, em obras que melhorem a qualidade de vida da população. Então, a gente defende que a gente tenha um investimento maciço na urbanização de favelas, na melhoria das moradias mais pobres, em ciclovias e em saneamento como prioridade. Saneamento, especialmente para favelas e para a recuperação do nosso sistema lagunar. As nossas lagoas estão morrendo porque a gente tem várias áreas na região oceânica que continuam sem ter coleta de esgoto. No médio e no longo prazo, a gente tem um desafio de diversificar a nossa economia. Esse é um desafio de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma dependência crônica da indústria do petróleo, que em Niterói isso se reflete muito no nosso setor naval, né? A gente entende que o estímulo, inclusive, ao transporte aquaviário, ele pode estar combinado a uma política estadual, intermunicipal, de estímulo ao conteúdo local, onde a gente tenha um novo ciclo de expansão do transporte aquaviário e que uma parte das embarcações que venham a ser usadas no Rio de Janeiro sejam produzidas aqui, né? A gente faz essa defesa estratégica para o estado do Rio de Janeiro para diversificar o perfil do nosso setor naval e associar uma transição no modelo de mobilidade. E, por fim, a gente tem que investir em ciência e tecnologia. A gente quer construir aqui em Niterói um instituto, né, de financiamento, de pesquisa e de produção científica e tecnológica, né, para que a gente tenha uma incubadora de projetos na área de ciência e tecnologia, tecnologia da informação, aplicativos, né. Niterói tem um perfil muito universitário que tem que ser aproveitado. E um quarto ponto que eu considero também que pode ser mais bem trabalhado na cidade é a questão do turismo, né? Niterói tem muito potencial, está do lado da maior, né, porta de entrada do turismo no Brasil, e tem uma Anel Tour, que é um cabide de emprego, né? Eu pergunto para quem está nos assistindo, o que você se lembra que a Anel Tour fez para estimular de fato o turismo em Niterói? Absolutamente nada, né? Faz o carnaval, faz o ano novo e agora instalou algumas cabines em alguns pontos da cidade. Mas política para o turismo, isso não existe, infelizmente, na nossa cidade. Flávio, eu vou entrar na questão da educação, né? Você, como professor, a questão da educação para todos, acredito que seja uma coisa que esteja nos seus projetos. A educação inclusiva, como que é possível a gente fazer com que todos tenham acesso à escola e com professores capacitados para lidar com cada um? Bom, primeiro a gente precisa, né, garantir investimento em educação, né? O recurso da educação ele tem que, de fato, chegar na escola, chegar na ponta, e aí a gente tem que rever alguns procedimentos que têm sido comuns nos governos municipais que acabam tirando dinheiro da educação. Por exemplo, a Fundação Municipal de Educação tem um contrato com a CLIN, que é caríssimo para limpar as escolas e que faz com que, na verdade, o dinheiro da educação seja desviado para quem? A gente vai acabar com esse tipo de prática que encarece artificialmente a educação, servindo de uma canaleta que tira dinheiro da sua finalidade. Em segundo lugar, a gente tem que investir na escola pública. Só 10 escolas municipais, por exemplo, têm bibliotecas escolares, com bibliotecário, né, de fato, seguindo os parâmetros nacionais, né, para as bibliotecas. Isso é um absurdo.
Não é à toa que os nossos resultados, no geral, nas avaliações, são tão negativos. A gente tem que melhorar a infraestrutura das escolas. Não é um detalhe você ter biblioteca, você ter quadra, você ter espaço para as práticas de arte, cultura. Isso não é um detalhe, é você apostar no desenvolvimento integral do ser humano. E no caso, né, também é importante que as escolas sejam inclusivas. Significa que as pessoas com deficiência têm que não só ter acessibilidade física, mas tem que ter uma política de inclusão escolar. Tem que ter profissionais de apoio, tem que ter salas de recursos, tem que ter um conjunto de medidas que permitam que essa pessoa, essa criança, esse adolescente com deficiência ou com uma necessidade especial de ensino-aprendizagem seja atendida no espaço escolar. Isso é fundamental, porque o contrário disso é a segregação, e a gente é contra, e vamos defender e implementar aqui em Niterói uma política de educação inclusiva, integral, antirracista, muito forte. E uma curiosidade que eu achei importante falar sobre a rede de Niterói é que nós temos a menor rede de educação do Estado. É inaceitável que essa cidade, né, mais rica das grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, seja a cidade com a menor rede de educação. Você olha, por exemplo, agrupando creches e educação infantil, 40% das matrículas são do município, 60% está na rede privada, 60% está na rede privada. Tem nenhum outro município do estado do Rio de Janeiro em que você tenha essa distorção, né? Nenhuma grande cidade você tem mais matrículas na rede privada do que na rede municipal. É uma rede pequena que faz uma reserva de mercado, mas ao fazer a reserva de mercado, deixa muita criança do lado de fora. A gente tem em Niterói mais de 10 mil crianças e adolescentes fora da escola. Temos filas de milhares de crianças aguardando matrículas. Nós vamos universalizar o acesso à educação. Nós vamos colocar que não vai ter nenhuma criança sem vaga na creche, sem vaga na educação infantil, sem vaga no ensino fundamental. Para isso, dentro desse plano de obras que a gente tem colocado, uma prioridade nossa é construir novas unidades escolares. A Prefeitura de Niterói ela faz uma propaganda enganosa, que é triste, porque eu acho que o poder público ele não deveria produzir propaganda enganosa, de que o governo Rodrigo Neves teria construído 25 escolas. É mentira, infelizmente é mentira. Eu gostaria que tivesse construído. Mas o que o governo Rodrigo Neves tem feito é que ele tem municipalizado escolas conveniadas. Então, por que é uma mentira? Porque as crianças que estão nas creches comunitárias já são contabilizadas como crianças atendidas na rede municipal. Então, você vê que o Rodrigo Neves fala, criamos 25 novas escolas, mas o número de alunos matriculados não cresce. Por quê? Porque, na verdade, esses alunos já estavam matriculados em escolas conveniadas. O que a prefeitura está fazendo é mudar a forma de administração, trazer para o município. Isso é bom. É uma pena que a prefeitura só esteja fazendo isso porque tem uma decisão judicial, uma cobrança do Ministério Público para que isso seja feito. Nós temos que ampliar, de fato, a nossa rede, garantir que não tenha criança fora da escola. Nós só temos 3 escolas de horário integral no ensino fundamental. Isso é um absurdo. A educação integral e o horário integral ajudam a melhorar a qualidade da educação. E a nossa aposta é fazer de Niterói uma cidade educadora, uma cidade que não tenha criança fora da escola e que tenha uma qualidade melhor. Então, essas 20 escolas que nós vamos fazer vão nos ajudar a garantir vaga para todo mundo e melhorar o espaço da escola, para que a criança possa praticar esporte, tenha contato com a natureza, possa fazer capoeira, ter aula, né, de reforço, ter uma formação integral, né? A gente chama no campo da educação de unilateral, que desenvolve os diferentes aspectos da formação humana. Você citou as crianças das creches. A gente tem muita reclamação das mães que não têm onde deixar os filhos e, consequentemente, acabam tendo que sair do trabalho para ficar em casa cuidando deles. As vagas nas creches municipais não são suficientes, as creches conveniadas também não. Como que isso pode ser resolvido? Bom, a gente ganhando a eleição, primeiro, os 2 CIEPs, que eu cobrei muito na eleição passada que fossem municipalizados. 2 anos depois, a gente continuou fazendo pressão, eu já como deputado, né, na Comissão de Educação, o Rodrigo Neves municipalizou os CIEPs e reformou. Só que ele se recusou a transformar esses CIEPs em escolas. Nós vamos transformá-los, cada CIEP desse pode receber um bom quantitativo de alunos,
e com isso vai nos permitir, né, redistribuir um pouco as vagas no conjunto da rede. E nós vamos construir novas escolas. A nossa meta é, ao longo de 4 anos, construir 20 novas escolas. Mas logo no primeiro ano, a gente quer, né, iniciar o processo de construção de 10 novas unidades escolares, entre creches, o MEIs e escolas de ensino fundamental. Com isso, a gente vai não só zerar a fila de vagas nas creches, como vamos permitir que as escolas tenham mais espaço, né? Possam ter bibliotecas, possam ter espaços para prática, né, de arte, práticas culturais. Então, nós temos que aproveitar um momento em que a cidade tem capacidade de investimento para fazer esses investimentos. E não tem investimento melhor do que construir escolas. O senhor chegou a dizer que o programa Niterói Presente não funciona como deveria funcionar, né? Mesmo que alguns dados mostrem que a violência, de um modo geral, em Niterói caiu. O senhor acha o que precisa ser mudado nesse programa e o senhor manteria ele, caso eleito? Bom, o Niterói Presente, ele está associado a 2 estatísticas importantes. Uma, existe uma redução no índice de criminalidade de alguns tipos, né, de delitos, né? Roubo de carro, roubo de celular, isso é importante. Mas também está associado ao Niterói Presente uma disparada no número de mortes provocadas pela ação policial. Niterói, hoje, é a única cidade no Brasil que tem um índice que é absolutamente inacreditável, que é o quê? No ano passado, no ano de 2019, na cidade de Niterói, a Polícia Militar foi responsável por 55% das mortes violentas. Não sei se você está entendendo o que esse número representa, mas você soma todos os assassinatos, disputa de gangue, gente morta pelo tráfico, feminicídio, todos os assassinatos, eles são 112 assassinatos, se eu não me engano. A Polícia Militar matou 125 pessoas em Niterói no ano passado. Isso está relacionado ao Niterói Presente. Por quê? Porque o Niterói Presente se baseia no aumento da ostensividade, no aumento da polícia na rua. Isso aumenta uma dinâmica de confronto, né? E política de segurança não é só confronto. Pelo contrário, o confronto tem que ser o último recurso. Política de segurança é prevenção, inteligência, mediação de conflitos. Então, a gente ganhando a eleição, a gente vai manter uma ação proativa da prefeitura no campo da segurança pública, mas com uma visão mais global do que é a segurança pública, né? Nós não aceitamos um número bárbaro. Eu até desafio o candidato a prefeito Axel Grael, o prefeito Rodrigo Neves, a me darem um outro exemplo no Brasil ou no mundo, em qualquer país que seja considerado um país democrático, de alguma cidade onde as forças de segurança tenham matado mais do que o conjunto dos assassinatos ocorridos na cidade. Isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro, isso nunca aconteceu em nenhuma cidade da Baixada Fluminense, isso está acontecendo em Niterói, e a gente não pode se calar. Um outro reflexo disso é a quantidade de jovens negros que estão sendo presos injustamente. Não dá para a gente se sensibilizar, o rapaz da Grota foi preso, o rapaz não sei aonde foi preso, e não entender que isso está relacionado com uma política de segurança. Eles estão pegando o rosto de jovens negros no Facebook, na internet, nas redes sociais, colocando em livros de suspeito, e esses jovens estão sendo presos sem sequer ter direito à defesa. Isso também é resultado dessa política de Niterói Presente. Então, essa política tem que ser mudada, né? Então, a gente vai fazer um comitê integrado de segurança pública, onde vai estar não só a Polícia Militar, mas Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos planejar as ações de segurança com o paradigma da prevenção, da mediação de conflitos, da inteligência, né? E a ostensividade é mais um elemento, né, desse planejamento em segurança que não pode se basear na lógica do confronto. Vou entrar com você agora na questão do IPTU, que é uma coisa que os moradores de Niterói reclamam muito, que é a cidade que paga o segundo maior IPTU do país, né? Como que o senhor administraria esse recurso e qual estudo que o senhor tem na área para tentar amenizar o gasto dos moradores com o IPTU? Niterói é uma das cidades do estado que tem uma maior arrecadação de IPTU. Isso reflete também o perfil de renda do município,
e também um perfil histórico de serviços públicos que minimamente são prestados, como limpeza urbana, que nas partes onde o IPTU é mais caro são geralmente feitos com algum nível de qualidade. O que a gente formulou em termos de política tributária para as pessoas que, né, buscam esse desconto, questionam, é de que a gente quer fazer uma política de descontos no IPTU vinculadas ao estímulo à participação em determinadas políticas públicas. Por exemplo, a gente está propondo o IPTU verde. O que é o IPTU verde? A unidade habitacional que aderir a um programa de coleta seletiva, contribuir, né, com lixo separado, dentro das normas que a prefeitura criar para aumentar a coleta seletiva na cidade. Niterói tem absurdos 4% de coleta seletiva. Isso é um número inaceitável para quem luta pelo meio ambiente, para quem sabe a importância, né, do lixo no debate sobre a qualidade de vida na cidade. A gente quer aumentar para 50% no primeiro ano, estimular cooperativas, gerar emprego com isso. A gente pretende ter uma política de desconto no IPTU para todas as unidades habitacionais que aderirem ao IPTU verde. A gente também pretende dar desconto para as unidades habitacionais que se propuserem a utilizar energia limpa. A casa, o edifício, fez um investimento em placa solar, né, tem um desconto no IPTU durante um determinado período para você estimular essa transição. Então, a pessoa, né, uma parte do que ela vai gastar colocando na placa solar, ela já vai economizar no IPTU, além de economizar na conta de energia elétrica. E, por fim, também estimular que a gente tenha mais áreas verdes na cidade. Então, as unidades habitacionais, as casas que se propuserem a manter uma parte, né, das áreas verdes, fazer jardins, né, nos terraços, fazer pomar nas casas, deixar árvores, etc., também tem um desconto no IPTU. Com isso, a prefeitura não perde capacidade de investimento, ela continua tendo capacidade de garantir políticas públicas, especialmente no momento de crise, isso é muito importante, mas permite que uma parcela da população possa ter uma diminuição no valor do IPTU, fazendo ações que, especialmente a coleta seletiva do lixo, não custa nada, né? E só vai melhorar a qualidade de vida na cidade e diminuir o que a gente tem de gasto com lixo, gerando emprego e movendo a economia da cidade. Algumas obras de contenção foram feitas pela cidade, né, para tentar evitar que novas tragédias aconteçam, como a do Morro do Bumba e a do Boa Esperança. Como que a gente pode resolver essa questão habitacional e a expansão das áreas carentes em áreas de risco? Bom, acho que a primeira questão é que você tem que ter um investimento permanente em habitação popular. Investir em habitação popular não é só construir novas casas, é principalmente urbanizar e melhorar a qualidade das casas, né, nas comunidades onde elas já existem, né? Fazer regularização fundiária, fazer ruas, fazer obras de contenção, dar assistência para que as casas tenham mais segurança, garantindo, né, engenheiro e arquiteto. Tem uma casa, a melhor política habitacional não é derrubar essa casa e fazer outra. É você ter um engenheiro que vai lá, avalie se a casa é segura, se ela, né, pode ficar mais segura com algum tipo de intervenção e oriente o morador a fazer essa modificação. Isso é mais barato, né, isso valoriza o trabalho da pessoa e melhora a qualidade de vida em toda a cidade. Então, a gente defende que 10% do orçamento municipal seja separado para investimentos em urbanização de favelas, né, permanentemente. Com isso, a gente vai ter permanentemente obras em encostas, melhoria nos acessos, regularização fundiária, e aí a gente vai, com certeza, conviver muito menos com tragédias, né? Não dá para você ter a cada 20 anos um programa habitacional, como foi o Minha Casa Minha Vida, e nos intervalos deixar a situação se degradar. Isso não resolve o problema, né? E Niterói tem um déficit atualmente de cerca de 40 mil famílias, né, com déficit habitacional. Então, para resolver isso, não tem milagre, tem política pública de qualidade com investimento permanente.
O senhor tem visitado alguns hospitais, né? Não só municipais, né? O senhor foi no Antônio Pedro, no Carlos Tortelli. E qual foi a maior reivindicação que o senhor ouviu, tanto dos funcionários como das pessoas que estavam ali aguardando atendimento? Olha, em Niterói, acho que o que a gente vê que mais chama atenção na nossa rede é um processo de precarização dos vínculos dos profissionais que se reflete na qualidade do atendimento. Niterói não faz concurso público para a área da saúde há mais de 10 anos, tem, né, mais de 1.800 profissionais contratados como autônomos, né? Então não tem um vínculo permanente. E aí, quando ele tem uma oferta de qualquer outro lugar para ter carteira assinada ou através de um concurso público, ele vai embora de Niterói, isso deixa buracos, deixa carências, demora para ser reposto e rompe o estabelecimento dos vínculos terapêuticos. Né? Imagina, você está se tratando, né, de uma doença, né, grave, e de repente o médico, que é a sua referência, sai e vai para outra rede. Então, a gente ter concurso público para a saúde é fundamental, né, para a gente poder ter esse corpo de profissionais permanentes que estruturem a atenção e o cuidado em Niterói. Parte da nossa agenda, do nosso programa para a saúde, traz com centralidade a universalização do saúde da família. Niterói hoje tem uma atenção primária com uma cobertura menor que a de São Gonçalo. Eu citei isso na minha fala inicial. Como é que pode uma cidade que tem um orçamento per capita quase 5 vezes menor que o nosso ter uma rede de atenção primária maior que a nossa? É porque há uma opção política por não expandir mais a nossa rede. A gente quer fazer a opção política de fazer a atenção primária prioridade. Hoje, um plano de saúde de uma pessoa idosa pode custar R$3.000. A realidade é que muita gente na nossa cidade não pode mais ter plano de saúde. Então, a atenção primária não pode estar só nos territórios mais pobres. É importante que essa seja a prioridade, claro, mas ele tem que estar na cidade inteira. É possível, isso é um investimento que faz com que você resolva 80% dos casos na atenção primária, né? Sem precisar levar a atenção hospitalar. Mas você também precisa estruturar essa atenção hospitalar, porque Niterói vem de um histórico crônico de falta de leitos. Tanto que, quando começou a Covid, a Prefeitura de Niterói não tinha outra opção para garantir a atenção que não fosse construir um hospital, né? No caso, não precisou construir um hospital de campanha, porque tinha um hospital ocioso aqui em Niterói que foi ocupado. A gente defende que o Hospital Oceânico seja municipalizado e incorporado à rede de forma permanente. Ele vai suprir as carências que a gente tem por leitos de UTI, por leitos de cirurgia, por leitos de emergência psiquiátrica, um hospital geral, que a gente aqui em Niterói não tem, e é importante que tenha. Então, acho que a política passa, né, por esses aspectos, né? Aumentar o investimento na atenção primária para universalizá-la, isso é muito importante numa cidade em que a população está envelhecendo, né? E garantir essa retaguarda de leitos através da municipalização do Hospital Oceânico. A gente teve aqui na última eleição a deputada Thalíria, né, que na época, na última eleição, era vereadora aqui do município, e o hoje deputado, né, na época também vereador do município, Carlos Jordi. Quem acompanhava ali as sessões na Câmara via que eles estavam sempre em embate, estavam sempre discutindo bastante nas sessões. Os dois foram bem votados, chegaram à Câmara, ao Congresso Nacional. O Carlos Jordi foi muito bem votado aqui em Niterói. E nessa eleição, em 2020, como que o senhor vê esse cenário já com essa onda bolsonarista que tomou conta de Niterói? Eu acho que o bolsonarismo está perdendo força em Niterói. Evidentemente, eles são uma ameaça à democracia. A gente, né, nos últimos tempos, passou a conviver com discussões de: será que Bolsonaro vai fechar o Supremo? Será que é verdade que naquela cavalgada ou naquele sobrevoo de helicóptero que ele fez na Praça dos Três Poderes tinha uma ameaça de fechamento do Supremo, do Congresso, etc.? Isso é muito grave. A nossa democracia está constantemente sob tensão e ameaça. E o bolsonarismo, além de representar isso, tem representado a negação da ciência, a negação do conhecimento,
a tentativa de censura, agora durante a Covid-19, por exemplo. Eu posso afirmar que o Brasil, com certeza, teria tido muito menos mortes se o Bolsonaro não tivesse boicotado o isolamento social, boicotado o uso de máscaras. Agora entrou numa polêmica com relação à aquisição da vacina, a possível aquisição da vacina oriunda da China, porque ela só vai ser adquirida caso ela venha mostrar eficácia e ser aprovada pela Anvisa, que é uma política de morte. Bolsonaro está fazendo com que mais gente morra, com que mais gente sofra. Isso está levando a uma desmoralização do bolsonarismo, né, junto com esses esquemas de corrupção. Né? A eleição mal tinha acabado e se descobriu que a família Bolsonaro é envolvida num esquema familiar de rachadinha que envolve dezenas de pessoas, uma coisa realmente inacreditável, né, que acontecesse. Então, eu vejo que essa direita, extrema-direita, está perdendo fôlego em Niterói. E a gente tem que derrotá-la. Né? Nossa proposta nessa eleição é não só derrotar o bolsonarismo aqui em Niterói, mas também construir uma outra agenda. Se os bolsonaristas estão atacando o conhecimento, estão atacando a democracia, estão atacando os direitos sociais, a gente tem que ter uma agenda a nível local de fortalecimento da democracia. Ponto central do meu projeto de governo, estabelecer o orçamento participativo, fortalecer os conselhos. Se Bolsonaro está perseguindo os conselhos a nível federal, nós vamos transformar os conselhos aqui em Niterói em conselhos deliberativos, com paridade da sociedade civil. Vamos fazer o orçamento participativo para, de fato, a população participar da definição de prioridades. Se Bolsonaro está enfraquecendo a escola, boicotando o financiamento da educação, querendo tirar recursos do Fundeb, nós vamos universalizar o acesso à escola, vamos melhorar a qualidade, ter um processo de avaliação da educação local, permanente, participativo. Né? Vamos fortalecer a ciência. Né? Eu quero ter um instituto municipal de financiamento à pesquisa e à produção tecnológica. Vai ser um caminho, né, de parceria com a UF e as demais universidades de Niterói e também um caminho de diversificação da nossa economia. Então, eu vejo o bolsonarismo enfraquecido, dividido. Né? Essa direita mais radical tem se dividido no Brasil, não conseguiu se manter unificada, não tem um projeto de país estruturado. Né? Então, é uma disputa de poder que tem se mostrado muito nociva. Então, a gente espera derrotá-los, né? Tê-los fora do segundo turno e poder contrapor projetos, porque a gente entende também que hoje o que está em curso em Niterói desperdiça muito do que Niterói poderia ser. Não é à toa que o Axel Grael tem 15 partidos coligados. É porque a Prefeitura de Niterói tem um modelo de governabilidade onde sempre cabe mais um. Não importa, tem 5 partidos da base Bolsonaro coligados ao Axel. Por quê? Porque tem 61 secretarias, porque são milhares e milhares de cargos comissionados. Eu, assumindo a prefeitura, eu vou cortar 50% dos cargos comissionados para realizar concurso público. Vou fazer concurso para professor para poder ampliar a rede. Vou fazer concurso para médico, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, fisioterapeuta, para a gente ter uma rede de saúde que funcione permanentemente. Né? Uma rede de saúde mental. A política de saúde mental em Niterói é uma coisa assustadora. Você vai no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, tem 40 pessoas internadas, né, há anos, né, no que a gente chama de longa permanência. O hospital está sempre sob risco de ter um incêndio, com fiação para fora, com infiltração. É uma situação inaceitável. Eu tenho pena dos gestores, dos profissionais do Jurujuba que ficam administrando aquela situação. Deveria ter CAPS 3, CAPS AD3, que são equipamentos públicos que estão nos bairros, nos territórios, para a população que precisa fazer tratamento de saúde mental, tratamento contra o uso abusivo de álcool e outras drogas. São Gonçalo tem 2 CAPS 3, um CAPS AD3 e um CAPS 3 comum. Niterói não tem nenhum. São equipamentos que funcionam 24 horas. Mais uma vez eu cito São Gonçalo porque é uma cidade que tem menos da metade do nosso orçamento e mais do dobro da nossa população. Por que São Gonçalo pode ter 2 e Niterói não tem nenhum? E eu te digo, aprovei uma lei na Assembleia Legislativa que garantiu financiamento para a saúde mental no estado do Rio de Janeiro. Niterói se beneficiou com mais de R$600 mil, foram cerca de R$180 mil para o CAPS da Alameda. Eu visitei o CAPS Alameda, o muro caiu, o teto está com infiltração, não tem recurso para fazer oficina. Aonde estão esses R$180 mil? Será que estão nessas obras eleitoreiras que a prefeitura está fazendo?
Às vezes as pessoas me perguntam assim, você vai terminar as obras? Eu penso assim, caramba, eu estou naquela velha situação da República Velha. As pessoas estão dando o pé de sapato às vésperas da eleição e prometendo que só eles são capazes de dar depois. Não, nós vamos terminar as obras sim. Vamos terminar e vamos manter um programa de obras na cidade para garantir emprego e melhoria da qualidade de vida. Mas as nossas obras não vão ficar a serviço da especulação imobiliária, não vão ser superfaturadas, como foi a obra da região oceânica. Nossas obras vão chegar na favela, vão garantir a melhoria ambiental da cidade, vão garantir saneamento, né? E não dá para ter essa política velha. É só as pessoas pensarem. Há quantos anos as calçadas de Niterói estão se deteriorando, as pessoas estão caindo, estão se machucando. Quando chegou no ano da eleição, em plena pandemia, é uma coisa mesmo da política velha, que junto com essa máquina inchada, é uma coisa muito triste. E que a gente vai derrotar. A gente vai estar no segundo turno, vai fazer esse debate, vai aprofundar as diretrizes da transformação da cidade e vai mostrar que é possível ter no Brasil uma alternativa que não seja nem o autoritarismo e nem essa política velha, né, fisiológica que a gente tem visto. Para a área naval, é um setor que já teve muita força aqui no município. O que pode ser feito para incentivar e reaquecer esse setor? Bom, a gente, em Niterói, tem um problema, né, que o nosso setor naval ele se desenvolveu muito ao redor da indústria do petróleo. A política de fim, né, do conteúdo nacional desenvolvida pela Petrobras, estimulando com que as compras das plataformas fossem compradas no exterior, impactou diretamente a nossa indústria naval. Então, esse é o principal, era historicamente o principal polo de demanda da nossa indústria naval. A gente tem que lutar para que isso volte a acontecer, né? A Petrobras é uma grande empresa, uma das maiores do mundo. Ela é uma empresa, né, pública do governo brasileiro e é seu papel também, né, contribuir com o processo de desenvolvimento do país. Mas a gente pode tomar outras iniciativas. Por exemplo, a gente está propondo, né, uma centralidade do transporte aquaviário na região metropolitana do Estado, com um novo modelo. O governo Cabral, né, que Felipe Peixoto foi secretário, que Axel Grael foi subsecretário, ele fez um investimento equivocado na compra de embarcações chinesas. Ele comprou diversas embarcações de 2.000 lugares que não correspondem à demanda do transporte aquaviário da região metropolitana. A gente precisa de embarcações um pouco menores, mais baratas de operar, com capacidade de operar em águas menos profundas, para que a gente possa diversificar os trajetos. Para ter a linha Charitas, vou dar um exemplo bem concreto, a linha Charitas para Saquinha. Essas barcas chinesas de 2.000 lugares não podem fazer esse trajeto. Não tem como logisticamente operar. Agora, as de 500, 600 lugares compradas do Ceará tem. Na Ilha do Governador, a mesma coisa. Em São Gonçalo, também é muito mais fácil você estender uma linha com essas embarcações de 500, 600 lugares do que com a de 2.000. Então, a gente defende que... só que essas embarcações de 500, 600 lugares só tem duas. Foram compradas mais as de 2.000, que tem menos utilidade. A gente defende que tenha mais linhas, que essas linhas tenham embarcações que continuam sendo embarcações muito grandes, né, maiores que 10, 15 ônibus, mas que sejam um pouco menores para melhorar a trafegabilidade na Bahia e ter mais sustentabilidade econômica, né? E aí a gente entende que essa política tem que ter também um estímulo à produção de conteúdo local, pelo menos de parte, para a gente dar uma nova possibilidade de demanda e desenvolvimento no nosso setor naval. Você citou a questão do petróleo, não posso deixar de perguntar sobre essa expectativa aí que a gente está em relação ao STF fazer essa redistribuição dos royalties e Niterói acabar perdendo uma parte que recebe. Caso isso aconteça, o senhor acha que isso vai acontecer? E caso aconteça, como o Niterói vai lidar com isso no próximo ano? Bom, se isso acontecer, Niterói muda de patamar economicamente. A gente perde aí cerca de 1/3 do nosso orçamento. Seria muito grave. Mas Niterói conviveu boa parte da sua história sem esses recursos. Isso vai diminuir a nossa capacidade de investimento, principalmente, vai reduzir a capacidade da prefeitura a fazer obras, etc.
E aí o nosso desafio de que, enquanto temos os royalties, apostar na diversificação da economia para que a gente não fique preso naquela amarra, né, dos países, estados e municípios que são dependentes do petróleo. Para o caso do estado do Rio de Janeiro, a perda dos royalties do petróleo é mais dramática. Porque o estado do Rio de Janeiro hoje depende dos royalties do petróleo para equilibrar as suas finanças. A perda dessa arrecadação inviabiliza o fechamento das contas do Estado. Isso ia ter um impacto tremendo, né, no pagamento dos servidores, dos contratos, dos serviços públicos. Então, seria muito grave. E seria inaceitável. Por quê? Porque o petróleo ele é um produto único no Brasil que ele é tributado não onde ele é extraído, mas para onde ele vai para ser refinado. Então, o Rio de Janeiro é o grande produtor de petróleo, mas não arrecada tributos do petróleo, porque quem arrecada são os estados que refinam, os estados para onde esse petróleo é vendido. Então, o royalty acaba sendo, ao mesmo tempo, uma compensação ambiental e também uma compensação tributária. Se você tira os royalties, você vai acabar com o estado produtor. O Rio de Janeiro vai até ter que se perguntar se faz sentido, né, ter o seu litoral completamente, né, tomado pela produção do petróleo, se ele está com riscos ambientais e está sem nenhum tipo de tributo vinculado a essa produção. Nós estamos acompanhando de perto, né? Ao que parece, o Supremo Tribunal Federal vai mais uma vez adiar esse julgamento, e é muito importante que se adie enquanto não se tiver um consenso de que os estados produtores têm que continuar recebendo uma parte dos royalties. E uma parte desses royalties tem que ser investidos para diminuir a nossa dependência do petróleo, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista econômico. Não dá para, em pleno século XXI, a gente ter cidades, estados e países dependentes do petróleo, que é um combustível fóssil, poluente, né, e que degrada tanto o meio ambiente. Bom, a gente está entrando agora nos minutos finais da entrevista. Vou deixar o candidato à vontade para fazer as suas considerações finais. Bom, Niterói é uma cidade linda, maravilhosa, mas extremamente desigual. Hoje, 1 a cada 3 niteroenses com menos de 30 anos está desempregado. Nós temos 30% da população vivendo em habitações precárias, mais de 10 mil crianças e adolescentes fora da escola, e a gente tem que mudar essa realidade. É possível mudar essa realidade. Os royalties do petróleo deram ao governo municipal capacidade de investimento justamente no momento em que o país atravessa a sua maior crise econômica e social. E a gente defende que esses investimentos têm que ter como prioridade a garantia dos direitos sociais. Então, sejam as obras públicas, sejam os demais investimentos, a política de renda mínima que tem que ser garantida, a ampliação da rede de educação, a ampliação da saúde primária, a incorporação do Hospital Oceânico, eles têm que ser uma agenda, né, que, de fato, mudem a vida das pessoas. Uma cidade, uma boa cidade para se viver, é uma cidade onde as pessoas têm direitos, conseguem, né, viver bem e ter felicidade. Nenhuma mãe é feliz se seu filho não tem uma creche, não tem uma escola para ficar. Nenhuma mãe, nenhum pai são felizes se não podem trabalhar porque não tem onde seus filhos possam estudar. Nenhuma família fica feliz se vê envelhecer e não tem um atendimento à saúde adequado. Se tem uma pessoa, uma criança, um adolescente com deficiência e não tem uma educação inclusiva. A gente pode fazer de Niterói uma cidade diferente, uma cidade que respeite o meio ambiente, que respeite os direitos das pessoas. Então, nós fazemos essa aposta. Para isso, tem que quebrar velhos vícios, tem que quebrar essa política velha de 60 secretarias, de cargos comissionados distribuídos para os diferentes partidos políticos. Temos que quebrar um pouco a cultura do automóvel, apostar num transporte coletivo de qualidade, quebrar essa relação promíscua da prefeitura com as empresas de transporte. Temos que quebrar a cultura do automóvel e colocar a bicicleta com centralidade. Ou seja, temos que, de fato, ter disposição para transformar a cidade. Isso a gente só consegue fazer com participação e democracia. Por isso, para a gente, o orçamento participativo, o fortalecimento dos conselhos é muito importante para que a gente consiga mudar a realidade do Brasil. Se eles são autoritários, se eles querem impor as decisões deles,
cercear a participação da sociedade civil, a gente vai reafirmar a democracia, ampliar a participação popular e garantir os direitos sociais para as pessoas. Obrigada, Flávio. Queria avisar o pessoal que amanhã, às 7h30, a gente está de volta com o candidato que vai concorrer à Prefeitura de Niterói pelo PSTU. Boa noite.